Fala galera, saudações vascaínas, vamos começar aqui esse pós-jogo de Vasco 0, Flamengo 0 no estádio do Maracanã. Bom, vocês podem ver que eu tô aqui com o cabelo molhado de chuva, eu moro próximo do Maracanã, né? Então já tô aqui em casa gravando, fui ao jogo, mas nessa volta para casa, como tava chovendo bastante, acabei pegando uma chuvinha, né? Mas já vou aqui ligar a câmera e gravar direto para o pós-jogo já ficar no ar o mais breve possível, também para ainda estar com tudo fresco, né, na cabeça em relação ao que aconteceu na partida. Já peço para você que está chegando aqui agora para se inscrever, a sua inscrição aqui no canal é muito importante. Peço também para você deixar o like também é importante para o vídeo ser divulgado para mais vascaínos. E vamos comentar esse 0-0 entre Vasco e Flamengo no Maracanã. Eu acho que há muito tempo o Vasco não entrava num clássico tão desacreditado, né? Com as pessoas duvidando tanto que o Vasco poderia evitar uma derrota, até entre os vascaínos, né? Acho que todo mundo é demais, porque, enfim, sempre tem a galera que acredita sempre e tal, mas, enfim, acho que a maioria da torcida estava muito desconfiada com o momento que o Vasco vive, né? Ali, desconfiada com o treinador, com o Carille, com a forma com que o Vasco vinha atuando. O Flamengo num momento muito bom, vinha de uma goleada contra o Juventude, né? Por 6 gols. Então, o momento era muito esquisito, né? Hoje, assim, tava tudo desenhado, vamos dizer assim, para o Vasco ser derrotado no Clássico. Mas, cara, apesar de tudo que a gente pontuou aqui, a gente ainda tem uma camisa, meu amigo. A gente ainda tem, ó, esse escudo aqui. Tem a Cruz de Malta, que não tá nessa camisa, aqui é o escudo. A gente ainda tem uma camisa pesada, né? A gente ainda tem um clube de regatas Vasco da Gama do outro lado, que hoje, cara, claro, a gente vai falar do Léo Jardim, que foi importantíssimo, mas o Vasco fez uma partida, vamos dizer, honesta, né, contra o Flamengo. Hoje eu acho que aquele Carille do Corinthians, principalmente, que todo mundo falava que sabia montar um sistema defensivo sólido, etc e tal, um time que leva poucos gols, eu acho que hoje aquele Carille apareceu. Carille também vai ser assunto aqui nesse pós-jogo. Mas hoje o Vasco conseguiu, de certa forma, ser um time mais compacto defensivamente e ter oportunidades no contra-ataque, né? Saindo no contra-ataque, o Vasco teve chance hoje de ganhar a partida. O Vasco hoje teve sim chance de sair vencedor do Maracanã. Esteve muito perto até, né? Teve ainda no primeiro tempo um chute de fora do PH, um balaço, um pecado essa bola não ter entrado, né? Um pecado esse chute do PH. Não ter ido no gol, ia ser um golaço. No primeiro tempo também tivemos uma jogadaça do Nuno que corta 2 zagueiros do Flamengo e fica com o gol aberto, né? Ali eu acho que faltou um pouquinho mais de capricho do Nuno, de escolher ali o canto, chapar direitinho para abrir o placar. Ele, estufou o pé, né? Tá certo também, estufou o pé e o Rossi fez uma boa defesa, evitou ali o Vasco de abrir o placar. Então o Vasco teve essas oportunidades. No segundo tempo, teve uma arrancada ali do Ryan também, que ele parte pela direita, e o Verratti sozinho pedindo, né, na pequena área praticamente, só para empurrar e colocar o Vasco na frente. O Ryan acabou não tomando a melhor decisão, acho que era para ter rolado por baixo. O Ryan tentou um cruzamento, né, que o Verratti não conseguiu chegar ali. Enfim, faltou pouco, né? Faltou pouco para o Vasco sair vitorioso hoje do Maracanã. Claro, né, o Vasco só não perdeu hoje, agora vamos falar do nosso goleiro, né? Só não perdeu hoje porque o Léo Jardim estava numa noite espetacular. Uma atuação de gala hoje do goleiro Léo Jardim. O Léo Jardim que está num processo aí de renovação com o Vasco, que está se arrastando, mas o Vasco, tem que se esforçar, porque a gente não pode perder um goleiro desse nível. É um goleiro que garante pontos. Não é a primeira vez que o Léo Jardim salva o Vasco, né? O Léo Jardim já salvou o Vasco diversas vezes, em diversas oportunidades. E hoje o Vasco não foi derrotado porque o Léo Jardim estava numa noite espetacular. Acho que o Léo Jardim fez ali pelo menos umas 4 defesas difíceis, né? Principalmente no segundo tempo, onde o Flamengo estava pressionando bastante, estava em cima do Vasco, e o Léo Jardim evitou uma derrota vascaína hoje. Cara, algumas defesas até de almanaque. Então, assim, um goleiro como o Léo Jardim é um goleiro que entrega pontos. O Vasco não pode se dar ao luxo de perder um goleiro como o Léo Jardim. Tem que se esforçar para conseguir a renovação do Léo. Bom, graças ao Léo a gente garantiu esse empate. Como eu disse, o Vasco poderia até ter saído vitorioso, porque na estratégia, né, cara, infelizmente, o
Flamengo tem um time mais forte que o nosso. Então a estratégia do Vasco era essa mesmo, recuar e tentar nas espetadas, né, criar oportunidades. O Vasco conseguiu, acho que a estratégia deu certo. O Vasco conseguiu criar essas oportunidades, mas não conseguiu concluir gol. Como eu disse, teve a do Nuno, que foi muito clara. Nossa, ia ser um golaço do Nuno. E como joga bola, né? O Nuno, cara, um bom jogador, foi uma boa contratação o Nuno Moreira. Bom jogador esse português. E se encaixou muito rápido, né, no time do Vasco. Bom mesmo, bom jogador. Um pecado, né? Ia ser mais um gol dele contra o Flamengo. Mas infelizmente ali o Rossi fez uma boa defesa. No mais, falar de Fábio Carille agora. Eu sinceramente não sei como vai ficar a situação do treinador Fábio Carille. Acho que uma derrota hoje, se acontecesse, o Fábio Carille com toda certeza seria desligado do comando técnico do Vasco, mas esse empate talvez dê uma sobrevida, né, ao treinador Fábio Carille. Por isso que eu quero a sua opinião aqui nos comentários. Você acha que o Carille hoje conseguiu ganhar uma sobrevida, merece uma nova chance de continuar e ir para o jogo contra o Lanús ainda como treinador do Vasco? Ou você acha que não, cara, não dá mais, é insistir no erro, a gente tem que trocar logo o mais rápido possível esse comando técnico? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Se você quer que o Carille continue, se você acha que ele mostrou uma evolução hoje, ou se você acha que o Vasco deve trocar de treinador. A minha opinião sobre isso, eu acho que o Carille mostrou uma evolução hoje. Eu acho que hoje ele se comportou contra o Flamengo de uma forma digna, né? Ele montou a estratégia que se o Vasco faz o gol lá na frente, teria sido perfeita, teria dado certo. Mas futebol, enfim, nem sempre as coisas saem como a gente planeja, né? Mas ao mesmo tempo, se não fosse o Léo Jardim, o Vasco teria perdido o jogo. Então, a gente estaria aqui pedindo a demissão do treinador. Mas acho que hoje eu vi um Vasco mais organizado taticamente do que nas últimas partidas. Ainda mais contra uma equipe que era mais forte. Acho que o Vasco hoje estava mais organizado taticamente. Mas, ao mesmo tempo, principalmente quando eu vejo Coutinho, Nuno, o Verratti, o próprio Paulo Henrique, o Lucas Piton, eu acho que esse time do Vasco tem qualidade para render um pouco mais do que vem rendendo, e a gente não viu uma evolução assim desde o início do ano com o Fábio Carille. Então, acho que a gente acaba ficando numa sinuca, permanecer com o Fábio Carille, ou tentar trocar logo e vir um treinador que possa tentar tirar um pouco mais, fazer esse time jogar melhor. Enfim, quero a sua opinião nos comentários, como eu disse aqui. No mais é isso, empate no Maracanã, tava todo mundo dando o Vasco já como derrotado no dia de hoje, mas o Vasco saiu com empate em 0-0, um pontinho contra o Flamengo, e poderia até ter vencido o jogo, né? Como eu disse, teve oportunidade de vencer. No mais, Léo Jardim, muito obrigado, Léo Jardim. O que você fez hoje foi uma atuação de gala. Tamo junto, tá? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, até a próxima. Deixa o like, deixa seu comentário. Fui!